Suzy, hoje a noite vai ser nossa. Mentira. Mentiras no casamento. Maridos mentem para as esposas mentem para os maridos para se proteger e acham que é algo bem normal. Existem pessoas que até contratam detetives para descobrir se o cônjuge está mentindo ou traindo. E a gente detectou aqui algumas das principais mentiras que são contadas. Mentiras sobre contas e gastos. Talvez você já ouviu aquela história da viúva que ficou triste, que perdeu seu marido e depois veio de uma baita de uma surpresa. Não positiva, mas negativa, e sim porque aquele marido deixou multas a pagar, dívidas a pagar. Ou aquela típica do ficar mais tarde no trabalho e você foi então no bar com um amigo tomar uma cervejinha. Ou aquela muito atual que é o acesso às suas contas digitais. Você então diz e evita brigas e diz para o seu cônjuge que você esqueceu a senha e que você está respondendo aquela mensagem a trabalho e não com outras intenções. Ou também, quando você se encontra a trabalho com uma pessoa do sexo oposto e na verdade você tinha outras intenções e outras afinidades com ela. Na época que nós vivíamos na Alemanha, tinha um dos líderes do nosso grupo de jovens que nós encontramos ele no McDonald's casado, né, com uma outra mulher. E ele ficou super constrangido quando nós chegamos lá. Estávamos com os adolescentes e ele não conseguiu se explicar, né? Então essa é uma típica dessas mentirinhas. Não, na verdade ele se explicou. Qual que era a explicação, Michael? Eu nem lembro mais qual que era. Eles jogavam muito pela internet e eles haviam se encontrado então pela tal da afinidade. Outras mentiras que os detetives detectaram estão relacionadas a você acalmar o seu cônjuge, mas no fundo você não está dizendo a verdade, como dizer eu te amo só para acalmar. Dizer isso nunca mais vai acontecer para apaziguar a relação. Dizer eu nunca mais vou te trair, mas você sabe que o teu marido ou tua esposa vão te trair de novo, que é só algo de boca para fora, que não tem uma mudança de atitude, de caráter e de valores de uma forma concreta. Então essas são algumas das principais mentiras contadas em palavras e ações que cônjuges fazem e acham que é normal, que a mídia propaga, que aparece na TV, que aparece nos filmes, que aparece no Netflix, que faz parte, de certa forma, da nossa cultura. A gente aceita e acha que isso é normal. Mas será que isso é normal? Normal pode ser na sua vida, mas se é certo, não é. Dentro da cultura alemã existe uma palavra que a gente também aprendeu que se chama Notlüge. Traduzindo, significa mentira de emergência. No Brasil a gente diria mentirinha. E dado o dia, então, nós estávamos com jovens estudando a Bíblia como cristãos. E daí entramos nesse assunto sobre a mentira. E uma integrante, então, bem normal, ela falou, não, mas existe a mentirinha, né? A mentira da emergência. Deu, como? E eu não entendi o que ela estava querendo dizer, porque para ela isso era algo que existe mesmo e que Deus perdoa. Então, o que ela quis dizer com isso? Que mentira da emergência é aquela mentira do patrão, que com você no telefone ele diz para você, diz que eu não tô, ou aquele filho que atende a ligação da mãe e a mãe diz que eu não tô. O que você acha? Você acha que a gente pode mentir de emergência, dar uma mentirinha pro cônjuge no casamento, se aquilo vai salvar uma situação um pouco delicada? Qual é a tua opinião? Sim ou não? Escreve aqui nos comentários pra gente saber o que você pensa. A nossa opinião é de que a mentira ela não edifica. O que edifica um casamento é a confiança. O reformador da igreja luterana, Martim Lutero, ele disse uma seguinte frase: a mentira é como uma bola de neve, quanto mais ela rola, mais ela aumenta. Nós conhecemos pessoas que mentiram e construíram uma vida a partir de mentiras e a vida delas desmoronou. Não só no casamento, mas a vida social também. Gente, não tem como construir algo útil e muito menos um casamento à base de mentira. Tanto é que um dos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 6, é: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Se nós formos interpretar que a pessoa mais próxima de nós é o nosso marido, a nossa esposa, o nosso cônjuge, então nós temos a ordem de Deus, uma proteção de Deus sobre os nossos relacionamentos para que a gente não minta. Os mandamentos, eles são dados para proteção. Então, mentir, ela destrói, a mentira, ela cresce, e a mentira, ela faz com que um casal, ela vá se distanciando até que em algum momento se separe. E como você pode combater a mentira no seu casamento? Com a confiança. Exatamente.
É você mudando em você, é você sendo uma pessoa confiável. Se o seu cônjuge não está sendo, seja você. Se o seu cônjuge está mentindo, faça você aquilo que é certo. E faça aquilo que é certo não por causa dele, mas por causa de Deus. Deus espera que você seja honesto nas suas palavras. Deus espera que você não dê falso testemunho. E como a gente pode fazer isso? Mas antes de explicar, queremos te pedir mais uma coisa. Nós vemos que tem muitas visualizações nos nossos vídeos, mas poucos likes. Então não minta. Se você está vendo esse vídeo, deixa também o teu like como um sinal de apoio ao nosso trabalho, ao nosso ministério. Dê o teu dedão aqui, dê o teu like aqui, para que a gente possa fazer com que esse vídeo, para que essa palavra ela possa estar chegando a mais pessoas. Então, o primeiro princípio para um casamento é você se tornar uma pessoa confiável. Você é uma pessoa confiável? Você fala a verdade com suas atitudes, com suas palavras, com seus pensamentos? Ou você usa mentirinhas, as Notlügers, para se proteger? Seja você a pessoa de caráter, seja você a pessoa de valor. E se a gente tem que mentir sobre presente de Natal para os filhos? A gente não precisa mentir sobre o presente de Natal para os filhos. A gente pode dizer nós já compramos, já estão guardados, já estão escondidos. Nós podemos dizer que o Papai Noel não existe, é o que a gente fala aqui em casa. Você pode contornar a situação com verdade, mas com jeito, né? Falar as coisas certas para os filhos, para o cônjuge, não significa que você precisa ser grosseiro, não significa que você precisa criticar, não significa que você vai machucar a outra pessoa com as palavras. Você pode falar com jeito, falar com amor e ainda assim em verdade. Tu, Maico, tu não mente? Eu já menti e tu já mentiu? Sim, quase toda semana. Nossa, Suzy! Qual foi a tua última mentira? Conta aí pra nós. Cara, uma coisa que eu não gosto, assim, na cultura brasileira é porque as pessoas têm a mania de perguntar: Oi, tudo bem? E você, no automatismo, responde sim. Né? É verdade, eu também menti Então toda é uma semana. coisa que a gente pode desculpar e dizer que é da cultura, mas por outro lado você também poderia dizer isso com outras palavras, né? Então a mulher do marketing, ela também te liga e o que ela pergunta? Oi, tudo bem? E ela nem viu a tua cara, nem conhece você. E se você começar a falar do seu dia a dia, ela não vai entender. E se você falar que você não tá bem, que você tá com uma dívida, que teu casamento não tá legal, que teu filho tá doente, provavelmente ela não vai querer te ouvir. Mas faça o teste e veja o que ela vai dizer. Um segundo princípio para que a gente construa um casamento contra mentiras, a base da confiança, é a questão da transparência. Lá no começo, quando Deus criou o planeta Terra, quando Deus criou a humanidade, Ele criou a luz. E a luz faz com que Ele veja tudo aquilo que Ele vai fazer. Ou seja, essa transparência que Deus traz para o planejamento é a transparência que a gente precisa para dentro do nosso casamento. Você é transparente nas suas redes sociais? Você é transparente nos seus encontros fora de casa quando seu cônjuge não está vendo? Você é transparente nas suas palavras? Você é transparente na sua conta do banco? Ou seja, ser transparente em tudo que faz parte do mundo real e do mundo virtual traz confiança. Agora, se você, por exemplo, precisa o tempo todo bisbilhotar no celular as contas, as coisas do cônjuge, significa que você tem um problema. E se você tem dificuldade do teu cônjuge olhar as tuas coisas, significa que você também tem um problema. Então, confiança não é você controlar e confiança também é você esconder. Então, ache esse equilíbrio de ter transparência, mas também de não ficar paranoico em relação ao teu cônjuge. E às vezes nós nos enganamos achando que se eu não preciso, né, falar a verdade, e porque isso vai machucar o meu cônjuge. Na verdade, isso prejudica mais do que contribui. E aqui é um princípio do Evangelho, né? Quando Cristo nos alcança, Ele alcança todas as áreas da nossa vida. E quando a gente casa com alguém, você está casando com todas as áreas da vida daquela pessoa. Então, seja transparente. Se você não for o melhor amigo, não tiver coragem de tocar nesses assuntos que incomodam, que dói, em algum momento eles vão encontrar vocês, tá bom? E um último princípio é você lembrar que a confiança, ela não é a base de regras. Nós estamos falando de princípios, de regras, mas se eu preciso de muitas regras, significa que eu não confio. E se eu confio, as regras elas não são necessárias. Então quero dizer o seguinte, se você passou por uma traição, por alguma situação de desconfiança, sim, traga
limites, traga essas regras, mas para que em algum momento não precise mais delas. E se vocês então não estão precisando delas, estão de parabéns, o relacionamento de vocês está caminhando numa ótima direção. Você tem que pensar que é como uma barrinha com uma bateria de celular. Se a bateria de celular está cheia, significa que você não precisa de regras. E se ela está vazia, significa que você precisa de muitas regras. Então nós esperamos que esses princípios e tudo aquilo que a gente falou aqui nesse vídeo, eles possam te ajudar a construir um casamento baseado na confiança. E não se esqueça, amor é decisão.